E aí, será que eles vão anular muitas questões da IA? Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. Hoje eu vou falar sobre as possíveis questões anuladas do concurso da IA. Saiu o gabarito provisório e umas pessoas ficaram muito incomodadas com esse gabarito porque tiveram algumas questões aí que ou era para ter o gabarito diferente ou nem era para ter gabarito, nem era para ter existido. Bom, a primeira questão aqui é a questão de matemática, que é essa aqui, ó. Calcule x e y de modo que x mais yi é igual a essa parada aqui. Bom, para resolver isso aqui, o que a gente precisa fazer? Vou dar um zoom aqui, não é onde eu costumo resolver as questões, não, mas vamos resolver aqui mesmo na prova. Olha só, x mais yi é igual a essa parada. Essa raiz aqui, o problema é que ela está tampando o 2 e também está tampando o i. Tá? Como ela está tampando o i também, a gente vai ter que multiplicar pelo conjugado do denominador, que é 2 menos raiz de 2i. Então, a gente vai multiplicar por 2 menos raiz de 2i em cima e embaixo. Só que na hora que você multiplica isso em cima e embaixo, vai ficar 12 menos 6 raiz de 2i dividido por, aqui, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, 4 menos 2i. Olha que estranho. E aí depois você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, só que aqui seria o conjugado complexo, né? De 4 mais 2, de 4 menos 2i, que seria 4 mais 2i. Então a gente coloca aqui, ó, 4 mais 2i. No final, olha como é que daria uma confusão danada, né? Ficaria aqui 12 menos 6 raiz de 2i vezes 4 mais 2i. E aqui no denominador, pega o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aí você tiraria o i de baixo, mas colocaria o i em cima. E nesse formato aqui, que está o x mais yi, não daria para a gente achar essa resposta, a resposta que está prevista aqui. Tá bom, William? Então, se você conseguir resolver ela dessa maneira que você falou, se não tivesse o erro de digitação, será que daria para fazer? Sim, porque quando eu tenho 6 dividido por 2 mais i raiz de 2, aí sim eu multiplico em cima e embaixo por 2 menos i raiz de 2. E aí, no caso aqui, o i está fora da raiz. Então, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, o que a gente tem? Aqui vai ficar 12 menos 6i raiz de 2, dividido por primeiro ao quadrado, dá 4, e o segundo ao quadrado, dá i ao quadrado vezes 2. Só que quanto que é i ao quadrado? A gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai ficar 4 mais 2, ou seja, 6. 12 menos 6i raiz de 2, dividido por 4 menos, vezes menos dá mais, então vai ficar 4 mais 2, que vai dar 6. Isso aqui, eu posso colocar o 6 em cima em evidência. Colocando o 6 em evidência, 12 dividido por 6, é porque eu multipliquei aqui, né? Usei a distributiva. Aí eu vou voltar atrás. Vai ficar 6 que multiplica 2 menos i raiz de 2 dividido por 6. Corta, corta, e a gente chega na resposta, tá? Por quê? O formato do número vai ser o quê? 2 menos raiz de 2i, ou 2 menos i raiz de 2. Que é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui o x seria 2 e o y seria menos raiz de 2, tá bom? Então, a resposta certa é a letra Charlie. Se a gente vier aqui no gabarito provisório, então aqui, ó, se a gente pega aqui, ó, 25, a gente vai no gabarito provisório, questão 25, letra, cadê? Lá em cima, letra Charlie, tá bom? Então, isso está errado. Então, você poderia estar solicitando recurso nessa questão. O problema, pessoal, é que, olha essa prova que eu peguei aqui. Eu peguei essa prova de propósito. Uma das provas que eu peguei, que foi a 56, a primeira questão já é ela. Isso aqui desanima muito, velho. Erro de digitação assim é um erro grotesco na prova. Não era para acontecer. Não era. E aconteceu. Olha que absurdo, né? Então, esse tipo de erro aqui não era para acontecer, mas aconteceu. E a pessoa começar a prova de matemática já por uma questão que está errada,
que está com erro de digitação, e aí ela começa a fazer conta. Vocês viram, eu comecei a fazer conta aqui e não parava. Então a pessoa acabou usando muito espaço da prova e tudo mais, e prejudicou principalmente aquelas pessoas que começaram por essa questão. Então, assim, por isso que em concursos militares eu sou a favor de ter um modelo de prova apenas. Quando eu digo um modelo de prova, é a mesma ordem de questões. Porque acaba dando uma desigualdade, sim. Dependendo da prova que você recebe, você começa pelas questões que são mais fáceis, depois você passa para as mais difíceis. Esse embaralhamento de questão eu não sou muito fã, não. Tá bom? Isso aí é uma picuinha minha sobre os concursos militares. Mas vamos continuar aqui. A outra questão que eles pediram anulação foi essa questão 31. Em que quadrante está a extremidade do arco de 118 vezes π sobre 9 rad? Aqui, algumas pessoas colocaram o seguinte. Aqui, algumas pessoas colocaram que isso aqui seria um número misto. E poderia ser um número misto mesmo. Só que, olha só, olha a parada aqui. Esse número aqui, na verdade, claro, você pode ver isso aqui como uma multiplicação, tá? Ou como um número misto. Qual que é a forma certa, William? Será que tem alguma forma certa ou as duas interpretações estão certas? Não. A forma certa de enxergar isso aqui é como um número misto. O número misto, você tem que fazer o seguinte. Vamos supor aqui que eu tenha 2, 4 terços. Isso aqui é um número misto. Isso aqui é a mesma coisa que 2 mais 4 terços. Ou seja, você pega o 3, multiplica por 2, depois você soma com 4 e conserva o denominador. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Isso aqui é a mesma coisa que 10 terços, tá bom? Então, aqui, a ideia é a mesma. O 9, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar o 9 e multiplicar por 118, beleza? Então, depois que eu pegasse o 9, multiplico por 118, eu tenho que somar π e depois dividir. Então, isso aqui ficaria como? 118 vezes 9, 8 vezes 9, 72, vai 7, 9 com 7, 16, vai 1, 9 com 1, 10. Então, ficaria 1062, né? Que é 1180 menos 118, daria para fazer desse jeito também. Isso aqui, pessoal, mais π, então isso aqui ficaria 1062 mais π dividido por 9. Isso aqui em radiano. Qual quadrante que estaria isso? Sei lá, velho. Sei lá, por quê? 1062 mais π? Como assim, né? Ficaria um negócio estranho. Ou, se você quiser ver isso aqui de outra forma, é só você pegar isso aqui e fazer assim, ó. 118 mais π sobre 9 radiano. Então, assim, 118 radiano mais π sobre 9 radiano. Quanto que dá 118 radiano? E aí, daria para a gente aproximar, depois somar com π sobre 9 radiano? Então, isso que seria complicado. Mas perceba que se você fizesse do jeito que a prova quer, qual que é o jeito que a prova quer? A prova gostaria, né? Mais um erro de digitação idiota aqui, tá? Como que a questão queria que a gente resolvesse? A questão, ela queria que você colocasse uma multiplicação aqui. A questão, ela queria que você colocasse 118 vezes π sobre 9. Deixa eu colocar com um pincel mais legal aqui. Ou até mesmo colocar esse 118 em cima, né? 118π, isso tudo dividido por 9. Olha, um jeito mais simples de entender isso aqui é entender que o π sobre 9 é 20. Afinal de contas, π radiano vale 180 graus. E π sobre 9 radiano vale nada mais nada menos que 20 graus. Então, nós temos 118 vezes π sobre 9. Isso aqui é a mesma coisa que 118 vezes 20 graus. 118 vezes 20 graus dá 2.360, né? 118 vezes 2, 236. Com o zero, coloco o zero aqui. Então, 2.360 graus.
Quando você pega 2.360 e divide por 360, 2.360, e divide por 360, aqui você vai ter um 5. 5 vezes 360, 0, 30. Vai 3, aqui 15, 16, 17, 18. Então vai dar o 6, né? Não vai chegar no 7, não. 0, 36 vai 3, 18, aqui vai dar 21. Divide, aqui sobra 200 graus, tá bom? E aqui o 200º grau está no terceiro quadrante. O que você fez aqui, William? Eu dividi o 2.360 por 360 para ver quantas voltas que eu vou dar no ciclo trigonométrico. Quantas voltas que eu darei no ciclo trigonométrico? 6 voltas. Depois de dar 6 voltas, ainda sobrou 200 graus. Então, ainda sobrou 200 graus. O grau 200º está aqui no terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá bom? Então, galera, olha só. A questão, ela queria que a gente resolvesse dessa forma. Tanto é que a 31... Será que dá letra C mesmo? Peraí. 31, letra C. Agora, William, você falou de 3 questões para serem anuladas, só que você só me mostrou 2. Eu vou te mostrar a terceira questão aqui. É essa 39, tá? Os prolongamentos de 2 lados consecutivos de um polígono regular se encontram formando um ângulo de 120 graus. Isso aqui não tem nada a ver. Por quê? Se você tem um polígono qualquer e aqui a gente está fazendo prolongamento de 2 lados consecutivos, vamos supor que esse polígono aqui ele continua, tá? Se a gente está prolongando 2 lados consecutivos, a gente vai prolongar esse lado aqui, tá? A gente vai prolongar esse lado aqui e a gente vai prolongar esse lado aqui também, ó. Elas não vão se encontrar. A única maneira dessas retas suporte se encontrarem é aqui, ó. É no próprio vértice desse polígono. Então, imagine que tem um polígono aqui de n lados. E aqui ele está falando, ó, o prolongamento de 2 lados consecutivos, eles se encontram formando um ângulo de 120 graus. Então, se fosse para se encontrar formando um ângulo de 120 graus, se encontraria aqui. Ou seja, o próprio encontro daria um ângulo de 120 graus, tá? Mas eu acredito que não foi isso que a questão quis dizer, mas ficou muito estranho. Agora, se o ângulo interno aqui for 120 graus, qual polígono regular tem um ângulo interno de 120 graus? Opa, o polígono regular que tem um ângulo interno de 120 graus é o próprio hexágono, né? E o hexágono, ele tem 9 diagonais e não 27, 35, 44, 54, beleza? Não sei o que a questão estava querendo dizer aqui, uma questão pessimamente formulada. Se ela falasse assim, 2 lados não consecutivos, mas, como é que eu posso dizer, subsequentes? Não sei, é até difícil, né, tentar corrigir essa questão, tentar saber o que a questão estava querendo dizer. Mas se ela, por exemplo, colocasse aqui, ó, eu tenho um polígono, que eu não sei quantos lados que ele tem, mas eu tenho 2 lados que, ao prolongar aqui, ó, esse lado e prolongar esse outro lado aqui, aí deu um ângulo de 120 graus. Por exemplo, aqui deu 120. Aí você poderia fazer algumas contas. Aqui, fazendo conta de padaria rapidinho, aqui daria 30, aqui daria 30 também, ficou bem feio. Aqui o ângulo interno seria 150 graus. Mas aí, qual o polígono regular tem como ângulo interno o ângulo de 150 graus? Aí a gente entraria na fórmula. Qual fórmula, William? A fórmula do ângulo interno de um polígono regular. O ângulo interno de um polígono regular é n menos 2 vezes 180 dividido por n. E isso aqui está dando 150. Então, n menos 2 vezes 180 sobre n está dando 150. A gente poderia cortar o 150 com o 180. Isso aqui daria, se a gente dividir por 10 primeiro, corta o 0, 0, e depois a gente divide por 3. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 5, tá? 6 quintos. Então, olha que interessante. Multiplicando cruzado, 5n é igual a 6n menos 12. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá bom? Essa é a equação do primeiro grau. A gente passa o 5 para cá, fica n igual a 12. Então, esse polígono que tem um ângulo interno de 150, ele tem 12 lados. E como é que a gente calcula o número de diagonais?
O número de diagonais é uma outra fórmula. N menos 3. O número de diagonais é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Caraca, deu uma bugada aqui. Falei, pera, número de diagonais, calcular aqui, multiplica, divide, como é que é? Mas se você testar, vai dar certo. Ó. Testa com o triângulo. Triângulo, 3 menos 3, 0. Opa, o número de diagonais é 0. Testa com o quadrilátero. 4 menos 3, 1. 1 vezes 4 sobre 2. 2 diagonais. E aí você pode ir testando, tá? Para ver se a fórmula tá certinha. Mas aqui tá certo, beleza? Então vai ficar 12, que multiplica 12 menos 3, dividido por 2. Tá bom? Corta, corta, aqui dá 6. 6 vezes 9. Isso aqui dá 54. Então eu acho que era isso que a questão estava querendo, tá? Vamos lá, vamos ver se a 39 dá 54. Vamos ver se era isso mesmo que a questão estava querendo. 39, letra delta. Tá vendo? Então, assim, as questões a gente... as 3 aqui eu consegui resolver, mas tentando supor o que a questão estava querendo. Olha que engraçado, né? 3 questões que devem ser anuladas. A minha opinião, ela tem que ser anulada, todas as 3. Não tem como supor que todas as pessoas teriam essa visão na hora da prova. Porque eu já estou acostumado com concurso militar, já estou acostumado com as questões, estou acostumado com o que a banca geralmente pede. Mas assim, muito ruinzinha essas 3 questões, uns erros bobos, sabe? Passa por várias pessoas, passa por várias revisões, e aí a pessoa comete um erro bobo desse em 3 questões só de matemática, velho. Pra mim isso é um absurdo, né? Mas fazer o quê? Vamos esperar agora o gabarito oficial sair para ver o que vai mudar nessa prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. E seu comentário é muito bem-vindo. Tamo junto.